Eu conheço já há bastante tempo, como citei, pelo historiador da Jovem Pan, e eu sei também que você é conselheiro do Corinthians, ou seja, muito ligado ao esporte. Como é que você conseguiu unir essa coisa da escola com o esporte, que você sempre está ligado ao esporte, vários times, enfim, como é que surgiu essa ideia? Bom, nós sempre tivemos um carinho especial pelo Corinthians, até morávamos perto, frequentávamos, né? Sou sócio do Corinthians desde 1965. Daqui a pouco eu vou fazer esse... Parque São Jorge, né? Parque São Jorge, né? Hoje, eu não sou conselheiro mais nada. Hoje eu não tenho nenhuma função no Corinthians, né? Só dou palpite, não tenho função oficial. Mas o diretor na época, o doutor Dilon, né? O Dilon era cuidava de toda a parte da base do Corinthians, né? E era uma pessoa muito dedicada ao clube. Ele sempre pedia algumas bolsas para gente. Em 1990, eu tinha começado já a participar da Copa Jovem Pan, né? Primeiro como acompanhei a primeira lá, né? Que foi, inclusive, o próprio Pilac contra o Esportivo... O Estadual da Penha, que era a minha escola. Então, aí eu fui lá, o Zé Roberto, que eu era fã daquele rapaz jogando, né? Jogava muito, né? E que jogava pelo Estadual da Penha, né? Só que ele foi tudo bem, só que no final eles acabaram perdendo e tal, mas aquilo veio e eu primeiro montei um time lá na Escola João XIII, que é a nossa escola da Penha. Eu mesmo que era o técnico, né, da rapaziada, íamos jogar contra adultos, eram os meninos, né? Mas a ideia era jogarmos contra adultos para que eles pegassem condição de jogar contra os times fortes. E assim nós começamos, mas de uma forma bem amadora. Aí de um tempo lá para 1990, a gente já resolveu criar um programa de incentivo ao atleta. Esse programa visava dar bolsas para atletas federados, porque a gente tem aqui no Brasil um certo preconceito com atletas federados participando de competições escolares, né? Diferentemente dos Estados Unidos, que eles prestigiam, aqui no Brasil, se você pegar a maioria dos regulamentos, primeiro item, parágrafo primeiro, vedada a participação de atletas federados. Eu acho um absurdo, mas é assim. A Jovem Pan, na época, foi uma das primeiras a permitir a participação de atletas federados. Era praticamente um campeonato paulista. E lotava estádios ali, né? Aquilo era uma loucura. O campeão real de São Paulo era o campeão da Copa da ANAP Jovem Pan. Aí nós resolvemos participar um pouquinho mais. No início a gente foi assim, mas sem ter assim uma profissionalização, mas depois a gente resolveu e nós tivemos... a visão foi o seguinte, eu olhei quem ganha. Era o Bilac na época. O Bilac ganhava muito. E como que eles ganham? Eles tinham ganho todas, né? Aí, como que eles ganham? Eles têm uma estrutura administrativa, do apoio da escola e um grande treinador. Eles tinham o Buzina. Era o melhor treinador na época. E bom, Buzina não vai dar para trazer. Quem é um outro treinador bom? A gente foi buscar, no caso foi o Paulão, né? Que era um excelente, aí fazia um excelente trabalho. Eu falei, agora eu tenho que ganhar a parte administrativa, eu tenho que melhorar isso. E a gente começou a competir, né? Primeira vez que nós competimos, nós fomos vice, né? E a partir daí a gente começou a ganhar, né? A gente foi bem, tanto com o João 3 como com o Drummond, a gente caminhou bem. Então, eu acho que a grande virada disso, de ter essa aproximação mesmo, foi em 1990, quando a gente criou o incentivo ao atleta. Aí não só de futebol, nós tínhamos basquete, nós tínhamos vôlei, tinha futebol feminino já na época, né? Então, que é uma coisa que eu sempre gostei de incentivar o futebol feminino. As meninas são sempre deixadas em segundo plano, agora está melhorando bem, mas ainda precisa caminhar, né? Então, eu acho que a virada mesmo foi em 90, quando a gente colocou um projeto que está até hoje, né? Agora, professor, falando de negócios,
investir no esporte, dar força para o esporte, é um bom negócio para a empresa? Como negócio, hoje não. No início, eu achei que você, investindo pesadamente no esporte, você traria novos alunos para a sua instituição. Para fazer isso, você tem que mudar um pouquinho o seu foco. Se o seu foco é educação, a prioridade é sua, a prioridade é a educação, você não pode transformar a sua escola num clube. A escola tem que ter um time ou alguns times. Mas a gente não pode confundir as vitórias no campo esportivo com o sucesso profissional na parte mesmo de negócio. Então, eu demorei um pouco para perceber isso. Eu cheguei a ter 3 times de futebol de salão competindo na mesma competição. Na mesma competição tinha futebol de salão, tinha vôlei, tinha basquete, etc. Até que um dia, o Vanderlei Nogueira, eu reclamei de alguma coisa que tinha colocado para jogar os 2 times. Ele falou, mas eu acho que você devia fazer o contrário. Você tem que ter um time só e ganhar. Fui para casa e falei, tem razão. Ele tem razão. A gente vai aprendendo com quem sabe. Aliás, foi um aprendizado, né? Eu acho que Copa da Napa foi um aprendizado com vocês. Nós chegamos, inclusive, a fazer uma transmissão, né, de um jogo com o falecido Romano Neto, né, comentarista igual a você, lembra disso? Ele fez a transmissão, mais algumas pessoas aí que contribuíram com a gente. Então eu acho que ajuda, eu acho que o esporte é um aliado muito importante da educação. Eu acho que o esporte é seguramente o melhor caminho para uma educação sadia. Ela complementa a educação, não substitui. Aí tem que saber que ela complementa. Então quando eu vejo algumas escolas indo para aquele caminho que eu já fui há 30 anos atrás, eu vejo, olha, não é por aí, a gente não fala nada, cada um, evidentemente, tem a sua forma, né, de caminhar, mas hoje a gente procura escolher bem as competições sérias, como essa que nós terminamos agora, que fomos vice-campeões sul-americanos, que é do Comitê Olímpico Brasileiro. Então, é uma competição que nós já ganhamos algumas vezes, é uma competição séria, e a gente procura ter essas competições, né? Tem a Copa Gatorade, que nós vencemos recentemente. Então, são copas que a gente escolhe. Temos algumas parcerias, com equipes de futebol, ajudamos nessa formação da parte educacional do atleta. Porque o que nós percebemos, e os times estão percebendo, um atleta bem formado, uma boa educação, ele tem um rendimento melhor. Tanto assim que tivemos muitos atletas, e hoje temos um na seleção brasileira, que é o Marquinhos, né? No Corinthians nós temos o Maicon, temos o Fagner, né? No Atlético Mineiro temos lá o Arana, enfim, temos o Deco, que foi nosso aluno, que é o Mota. Então, eu acho que a gente contribui com o esporte, mas sem esquecer que nós somos uma educação de ensino.